Olá, sejam bem-vindos a mais uma monitoria do PET Engenharia Química UFC. Hoje será sobre Química Geral e o assunto abordado vai ser equilíbrio químico. Meu nome é Rebeca Peixoto e eu espero ajudar vocês. Bom, a definição de equilíbrio químico é: o equilíbrio químico é uma situação em que a quantidade dos produtos e dos reagentes encontram-se na mesma proporção ao longo do tempo, ou seja, as velocidades das reações direta e inversa ficam iguais. Nós podemos ver por este gráfico de velocidade contra o tempo, no qual as velocidades a partir de certo tempo entram em um ponto de equilíbrio e a partir daí ficam constantes. As condições para o equilíbrio são um sistema fechado, uma reação reversível, a velocidade da reação direta ser igual à velocidade da reação inversa e a concentração ou as pressões parciais, para o caso dos gases, serem constantes ao longo do tempo. Nesse GIF animado, nós podemos imaginar que a bolinha azul é o cloro e a bolinha branca é a prata. E eles vão reagir formando a GCl. Nesse caso, nós podemos ver que ao longo do tempo as proporções permanecem a mesma, identificando que essa reação está em equilíbrio. Para determinar a constante de equilíbrio, eu vou usar como exemplo a equação de formação da amônia, onde nós temos 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Pela lei de velocidade, nós temos que a velocidade dos reagentes nós vamos chamar de V1, e nós temos que K1 vezes a concentração de nitrogênio, vezes a concentração de hidrogênio ao cubo, pois é seu coeficiente, e a velocidade 2 é igual a K2, vezes a concentração de amônia ao quadrado, pois é o seu coeficiente. Nós acabamos de ver que as velocidades no equilíbrio são iguais. Então, nós temos que K1 vezes a concentração de nitrogênio vezes a concentração de hidrogênio ao cubo é igual a K2 vezes a concentração de amônia ao quadrado. Desenvolvendo isso, isolamos o K. Isolando o K, nós temos que K1 sobre K2 é uma nova constante, que chamamos de Kc. E então, nós temos que a constante de equilíbrio para essa reação é NH3 ao quadrado sobre N2 vezes H2 ao cubo. De uma forma genérica, nós podemos escrever que para essa reação de A mais B, dando C e seus respectivos coeficientes, nós temos que o Kc é Czão elevado a Czinho sobre Azão elevado a Azinho vezes Bzão elevado a Bzinho. Ou seja, a constante de equilíbrio é dada pela concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente sobre a concentração dos reagentes elevada a seus coeficientes. Em termos das pressões parciais, nós escrevemos da mesma forma, mas substituindo pelas pressões parciais. Então, nós temos que o Kp é a pressão parcial de C elevada a Czinho sobre a pressão parcial de A elevada a Azinho vezes a pressão parcial de B elevada a Bzinho. Nós relacionamos essas duas equações da seguinte forma: o Kp é igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN, onde esse ΔN é a diferença da quantidade de mols no final vezes a quantidade de mols inicial. Bom, agora nós vamos ver os fatores que alteram o equilíbrio. Le Chatelier enunciou a seguinte lei: quando se aplica uma força a um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar procurando diminuir os efeitos dessa força. Pegando aquela mesma equação que nós usamos para determinar a constante de equilíbrio, nós vamos observar que os 3 fatores que alteram o equilíbrio são concentração, temperatura e pressão. A concentração altera da seguinte forma: ao adicionarmos alguma substância àquela reação, àquele sistema, nós vamos deslocar para o sentido contrário ao da adição, ou seja, contrário ao que nós adicionarmos. Se eu adicionar certa quantidade de N2, esse equilíbrio vai se deslocar para a direita, ou seja, contrário de onde eu adicionei. Por quê? Se o equilíbrio vai tentar diminuir os efeitos da força que eu apliquei, ele vai tentar consumir o N2 em excesso que eu coloquei. Já no caso da retirada, o deslocamento se dá no sentido que eu retirei. Ou seja, se eu retiro hidrogênio do meio, o equilíbrio vai tentar compensar produzindo hidrogênio. E a produção de hidrogênio acontece no sentido esquerdo, ou seja, no sentido que eu tirei. A temperatura altera da seguinte forma: se eu aumentar a temperatura,
Se eu der aquele meio, aquele sistema, o desequilíbrio vai deslocar para o sentido da reação endotérmica, ou seja, tentando compensar aquele calor em excesso que eu coloquei. A diminuição da temperatura é o contrário. Se eu tiro o calor daquele sistema, vai deslocar a reação para o sentido da reação exotérmica, ou seja, visando produzir o calor que eu acabei de retirar. Para essa equação, eu não verifiquei qual é o sentido da reação endotérmica e exotérmica, mas para resolver a questão, vai ter que ser dado esse valor. E o último fator que altera o equilíbrio é a pressão. O aumento de pressão desloca no sentido de menor volume, ou seja, aquele que tem menor quantidade de mols. E a diminuição de pressão desloca no sentido de maior volume, ou seja, aquele que tem maior quantidade de mols. Então, isso vai depender para cada reação. No caso da reação que está mostrada aqui, se eu aumento a pressão, o sentido vai ser deslocado para a direita, pois é onde tem um menor volume, ou seja, nós só temos 2 mols no total. Se eu diminuísse a pressão, seria deslocado para o sentido esquerdo, pois é onde eu tenho o maior número de mols, onde eu tenho o maior volume, que são 4 mols. Essa aqui é uma foto do Le Chatelier, que foi quem enunciou essa lei. Nós podemos, através delas, identificar todos esses fatores que alteram o equilíbrio. Bom, aqui são algumas dicas para vocês terem atenção na hora de fazer as questões. Sólidos e líquidos não entram no cálculo da constante de equilíbrio, pois eles não afetam de uma forma tão importante como os gases afetam a constante. Então, não se coloca dentro do cálculo da constante de equilíbrio as concentrações de sólidos e líquidos. Além disso, vocês podem ser perguntados de forma teórica e precisam ficar atentos aos dados da questão. A presença de um catalisador na reação não influencia a constante de equilíbrio. Por quê? Nós sabemos que o catalisador ele diminui a energia de ativação de uma reação, mas isso altera a velocidade de reação. Então, se for perguntado para qual sentido desloca na presença de um catalisador, você vai dizer que não altera o equilíbrio, pois o catalisador em nada influi. E por último, esse é só mais um detalhe, que é a identificação correta do equilíbrio. O equilíbrio deve ser identificado pela seta dupla, como foi usado durante todos os slides. Cuidado para não se confundir com a seta de ressonância, que é aquela que tem duas cabecinhas de seta e não uma dupla seta. Bom, agora nós vamos para os exercícios. O primeiro exercício eu peguei de uma prova da UFPB e ele diz o seguinte: se um mol de hidrogênio e um mol de iodo que reagem ao recipiente de 1 litro atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, a concentração de HI no equilíbrio será. O dado que ele deu foi que o Kc é igual a 49. Para as questões de equilíbrio, eu aconselho a montar uma tabela para vocês poderem ter mais noção do que está acontecendo durante a reação. Então, vocês colocam os participantes da reação, o início, o que reage vezes o que é formado, e no equilíbrio. Pelo dado da questão, nós temos que no início tem 1 mol de hidrogênio, 1 mol de iodo e nenhum e nada de HI. Já o que reage e o que é formado, vão reagir X mols de hidrogênio e X mols de iodo, e vão ser formados 2X mols de HI. Isso nós não sabemos ainda, mas pela proporção nós podemos indicar que é 1 para 2. E no equilíbrio nós temos que vai ter 1 menos X mols de hidrogênio, 1 menos X mols de iodo e 2X mols de HI, porque era o que nós tínhamos antes, o que reagiu e o que foi formado. Então, sabendo que a constante de equilíbrio dessa reação é a seguinte, nós temos que a constante de equilíbrio dessa reação é HI ao quadrado sobre H2 vezes I2, a concentração de cada um. E isso é igual a 49. Pelo que nós formamos na tabela, nós temos que o Kc, então, é 2x elevado ao quadrado sobre 1 menos x vezes 1 menos x, isso é igual a 49. Ao desenvolvermos, nós vamos encontrar uma equação do segundo grau, e ao resolver essa equação do segundo grau, nós vamos encontrar dois valores para x. O x1 é igual a 1,4, que não vai servir para nós, pois se nós só tínhamos 1 mol, não poderá reagir mais do que isso. Então, o valor que nós vamos ficar é de 0,78 mols. Sabendo que vão ser formados 2x mols de acordo com a tabela, é facilmente encontrado a concentração de HI no final, que é 2 vezes 0,78, que foi o valor de x que nós encontramos, dando 1,56 mol por litro de HI no final.
O segundo exercício foi retirado de uma prova de Química Geral do ano passado, e ele é mais teórico. Ele diz, suponha que o sistema reacional abaixo está em equilíbrio. Nós temos o O2 sólido mais 4HF gasoso, dando o F4 gasoso mais 2H2O gasoso. E ele pergunta como o equilíbrio será afetado se eu adicionar o O2 ao sistema, como será afetado, dizendo que a reação é realizada em um recipiente fechado de vidro e que o HF reage com esse recipiente. Se eu retirar o vapor de água e se eu adicionar argônio, um gás inerte. Bom, como nós já vimos, os sólidos não entram dentro da constante de equilíbrio. Então, a adição de O2 ao sistema, ele não vai causar nenhuma alteração ao equilíbrio. Já no item B, ele diz que o HF reage com o vidro. Se o HF vai reagir com o vidro, ele vai diminuir dentro do meio. Se ele diminui dentro do meio, a sua concentração também diminui. E nós vimos que ao diminuir a concentração, o sentido vai ser deslocado no sentido de produzir aquilo que nós retiramos. Ou seja, vai ser deslocado para a esquerda, que é onde nós temos o HF. No item C, a remoção de vapor d'água. A mesma ideia do item B, se nós removermos vapor d'água, o sentido vai ser alterado, visando formar o vapor d'água que foi retirado. Então, ele vai ser deslocado para o lado direito. Já no item D, a adição de argônio, um gás inerte, ele não vai alterar em nada o equilíbrio, porque o gás inerte não reage, então ele não vai entrar na constante de equilíbrio, não deslocando e não afetando o equilíbrio dessa forma. Aqui são as respostas separadas. Agora, no último exemplo, também retirado da prova de Química Geral de 2015, nós temos a seguinte questão. Uma amostra de 8 gramas de SO3 foi colocada em um recipiente evacuado a 600 graus Celsius. A decomposição ocorre de acordo com a reação. SO3 gasoso, dando SO2 gasoso mais 1,5 de O2 gasoso. No equilíbrio, a pressão total e a densidade da mistura reacional é 1,8 atm e 1,6 grama por litro, respectivamente. A. Calcule Kp para essa reação. B. Determine Kc nessas condições. Bom, nós vamos utilizar aquela mesma tabela, mas antes nós vamos encontrar a pressão de SO3 e nós vamos utilizar a equação de Clapeyron para isso. Mas antes disso, nós temos que encontrar os componentes dessa equação, né? Então, o número de mols de SO3 pode ser facilmente encontrado dividindo a massa em gramas pela massa da substância, que é 80,1 gramas por mol. Daí nós temos que a concentração de SO3 é 0,1 mol. Passando a temperatura em Celsius para Kelvin, nós temos que é 873 kelvins. E o volume pode ser encontrado pela fórmula densidade, e nós encontramos que o volume é igual a 5 litros. Bom, então, aplicando a fórmula de PV igual a nRT, nós temos que a pressão é de 1,43 atm. A partir disso, nós podemos fazer uma tabela semelhante àquela que nós usamos no exercício 1, onde nós temos que no início era 1,43 atm de SO3, 0 de SO2 e 0 de O2. Vão reagir X de SO3, X de SO2, 0,5x de O2. E no equilíbrio nós vamos ter que é 1,43 menos x, formando x e formando 0,5x, de acordo com as proporções da equação balanceada. Sabendo que a pressão total da mistura reacional no equilíbrio é 1,80 atm, somamos a última linha da tabela para obter o x. Nós encontramos que o x é igual a 0,74. E pelos valores da tabela, nós temos que a pressão parcial de SO3 é 1,43 menos 0,74, dando 0,69. A pressão parcial de SO2 é 0,74. E a pressão de O2 é 0,5 vezes 0,74, dando 0,37. Agora nós vamos utilizar esses valores para calcular o Kp. Sabendo que o Kp dessa mistura, dessa reação, a pressão parcial de SO2 vezes a pressão parcial de O2 elevado a 0,5 sobre a pressão parcial de SO3, nós substituímos os valores e encontramos que o Kp é 0,652.
E no item B, nós usamos aquela relação que foi mostrado anteriormente no início do vídeo, onde o Kp é igual a Kc vezes o RT elevado a ΔN. Nós passamos o RT elevado a ΔN para o outro lado, já que nós queremos o Kc. E aí nós substituímos os valores. Nós acabamos de encontrar que o Kp é 0,652, então fica que Kc é igual a 0,652 sobre 0,082 vezes 873 elevado a 0,5, que esse 0,5 é justamente a diferença do número de mols no final e o número de mols no início. Essa continha dá que o Kc é 0,077. Bom, eu não falei durante o vídeo, mas vale ressaltar que as constantes de equilíbrio são adimensionais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Agradeço vocês terem assistido até o final. E qualquer dúvida, vocês podem falar nos comentários. Até outro dia. Tchau, tchau.